A paz, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo e agora começando esse ano de 2022, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor para que durante todo esse ano o poder de Deus seja manifestado em nós e através de nós e por nós. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor receba as nossas vidas no teu altar, que o Senhor receba agora todo o nosso ser. Queremos nos colocar inteiramente nas tuas mãos para recebermos esta palavra e que essa palavra possa frutificar em nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre quando nos entregamos a Deus. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando decidimos isso para nós, não é? O Salmo de número 37, versículo de número 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, tudo nas mãos do Senhor ou ao Senhor, não é? Confia nele e o mais ele fará. Na tradução original fala assim: porque ele age quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Entregar é doar, é oferecer, é ceder, é dar, é render, é deixar. Isso é que é entregar. Quando nós verdadeiramente entregamos, nós doamos, oferecemos, cedemos, nós damos, nos rendemos e nós nos dedicamos àquilo a que ou a quem nos entregamos. Agora, todo tipo de entrega envolve sentimentos, envolve emoções, envolve aquilo que está dentro de nós, não é? Por exemplo, como sinceridade ou não. Eu posso fazer uma entrega com sinceridade ou não, sendo sincero ou não. Envolve verdade ou não. Envolve reconhecimento ou não. Envolve vontade ou não. Envolve interesse ou não. Envolve entendimento ou não, intensidade, o quanto ou até onde nos entregamos. Qual é a verdadeira motivação ou o verdadeiro interesse e desejo da nossa entrega quando nós professamos e dizemos que estamos nos entregando? Porque às vezes a nossa boca está falando que estamos nos entregando, mas lá dentro nós não estamos nos entregando. Por isso que envolve sentimentos, qualquer tipo de entrega. E só Deus e nós mesmos sabemos se estamos sendo sinceros naquilo que estamos dizendo que estamos entregando. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A motivação e a intensidade faz toda a diferença, para mais ou para menos, para melhor ou para pior. Nós precisamos pensar nisso, não é? A motivação, a verdadeira motivação, o verdadeiro motivo dentro de nós vai fazer com que a nossa entrega seja para melhor ou para pior, não é? Mais ou menos, não é? Salmo 37, versículo 4 fala, versículo 5 fala: entrega o teu caminho, é entregar a nossa vida, o nosso destino, os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências, os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos projetos, sonhos, planos, alvos, metas, é entregar a nossa vida. Tudo o que envolve a nossa vida. É como no relacionamento, quando começa-se um relacionamento e aquele relacionamento vai ficando mais sério, mais sincero, mais honesto, mais verdadeiro, então deveria ser, né? Porque muitas vezes não é, infelizmente. Ele culmina, ele termina, ele resulta num casamento, num compromisso de entrega, não é? Um se entregando ao outro. Agora, todo tipo de entrega vai depender do tipo de emoção e de sentimento interno de cada pessoa, para ver em que intensidade nós nos entregamos, não é? Um casamento, nós nos casamos porque nós assumimos. Quem ama, assume. Quem ama, assume, não é? Ou deveria se assumir
porque ama e não por outro tipo de interesse, de outro tipo de motivação, não é? Então, Provérbios capítulo 23, versículo de número 26, Deus fala assim para nós: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos agradem dos meus caminhos, não é? Dá-me, filho meu, o teu coração, a sua vida, os seus sentimentos, a sua alma, não é? E eu te darei direção, e se agradem dos meus caminhos, se agradem daquilo que eu tenho para você. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós agora vamos caminhar de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus para nós é a melhor possível. E ele fala no Salmo de número 32, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves andar. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus quer nos instruir, ensinar e nos aconselhar, porque Ele quer o melhor para nós. A verdadeira entrega é de coração, ou seja, é o próprio coração, a alma que está se doando, não é? É quando nos entregamos totalmente ao Senhor ou a alguém, mas aqui nós estamos nos entregando ao Senhor, nos entregando a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Deus está dizendo para nós: filho meu, dá-me o teu coração. A verdadeira entrega nos coloca alinhados com Deus, que é o autor da vida, que é o nosso Criador. Quando nós nos entregamos a Deus, nós ficamos alinhados com Ele, não é? E alinhados com Deus, nós vivemos a vida conforme o seu plano, o seu propósito, conforme aquilo que Ele tem reservado para nós, e conforme eu já disse, Ele tem o melhor para cada um de nós. Por isso que Ele fala: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não maus, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem o melhor para nós, e quando nos entregamos a Ele, nós nos sentimos e ficamos alinhados com Ele, em comunhão com Ele. Quando não estamos alinhados com Deus, nós sofremos a consequência ou as consequências na nossa vida e em todos os aspectos, em tudo, não é? Então nós passamos e começamos a sofrer as consequências. Deus não nos castiga, eu quero que você pense nisso. Deus não pesa mão sobre nós. É a própria vida que se encarrega de nos responder conforme o que fazemos ou decidimos quando saímos dos princípios estabelecidos, que são princípios naturais da vida, em tudo na vida, não é? Porque tudo na vida possui limites, princípios, leis. E quando seguimos, não é? Evitamos transtornos. Limites, princípios e leis. Quando nós andamos de acordo com isso, nós estamos alinhados com Deus. Então nós vamos evitar problemas, dificuldades e sofrimentos na nossa vida, não é? Mas quando nós não estamos alinhados, então nós passamos a sofrer as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, não é? Princípios significa ordem. Quando nós estamos no princípio, nos princípios, andando nos princípios, dentro de um princípio, nós estamos em ordem. Agora, desordem é falta de princípios. Vocês estão entendendo? Desordem é falta de princípios. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 18, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, ele fala assim, lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que isso significa? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque quem anda no Espírito procura andar correto, porque está alinhado com Deus, não é? A lei é para quem não gosta de andar correto. A lei é para aquele que não gosta de andar correto. Porque se eu procuro estar alinhado com Deus e procuro andar debaixo dos princípios e andar correto, então eu não preciso me preocupar com a lei. Eu não ando debaixo da lei, porque eu estou correto. Vocês estão entendendo? Tem um grupo grande de pessoas no mundo que vivem lutando contra as leis e contra os princípios. Você sabe por quê, não é?
É porque, primeiro, eles não estão alinhados com Deus e eles não querem andar corretamente. Eles querem fazer apenas aquilo que dá na cabeça deles. Então, eles vão sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde, não é? Alguma hora, em algum momento, não é? Eles vão chegar na curva. Eles vão receber aquilo que merecem. Então, nós recolhemos na nossa vida, nós trazemos para a nossa vida, atraímos para a nossa vida tudo aquilo que nós escolhemos, se estamos ou não alinhados com Deus. Vocês estão entendendo? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Romanos capítulo 13, de 1 a 5. Olha o que está escrito. Romanos 13, de 1 a 5. Olha o que é que está escrito, o que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu me ver aqui. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, que não esteja permitida por Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a autoridade é boa, é porque Deus está abençoando o povo. Quando a autoridade não é boa e Deus permitiu que ela não seja boa, é para tratamento e juízo dele com o povo. Porque o povo tem o governo que merece, que escolhe, que deseja e que vota. Vocês estão entendendo? Então, todo homem, Romanos capítulo 13, de 1 a 5, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja permitida por Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, permitidas, deixadas, não é? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Então, por isso que quem anda no Espírito não está debaixo de lei. Vocês estão entendendo? Porque ele está alinhado com Deus, está procurando andar corretamente. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, o juízo, não é? O julgamento, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar, ou para dar a cada um o que ele pratica pelo mal ou do mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vocês estão entendendo? Toda pessoa mal-humorada, mal resolvida, ela não quer andar debaixo de leis. Ela quer viver do jeito que ela quer e ela incomoda e perturba e não quer ser julgada, não quer ser condenada, não quer ser de nenhum modo tratada de forma diferente pelas pessoas. Não, ela está errada, não é mesmo? Romanos 13, de 1 a 5 fala: esteja sujeito às autoridades. Se você está andando direito, você não precisa temer as autoridades. Se a polícia te parou, se você não tem o que temer, então não tem o que temer. Uai, por que me parou? Então você vai conversar com ela e ela verá se você é sincero ou não, ou vai entrar num acordo. A entrega total nos conduz à obediência ao que é correto, ao equilíbrio, né, aos limites. Quem não tem equilíbrio não tem limites. Quem não tem disciplina não tem limites e só causa problemas. Então, Salmo 31, versículo 15, fala assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Ou seja, nas tuas mãos está a minha vida, não é? Nas tuas mãos estão todos os meus desejos, os meus pensamentos, os meus objetivos, os meus planos. Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, nós nos colocamos nas mãos do Senhor, porque nas tuas mãos eu confio a minha vida, a minha caminhada, a minha jornada, a minha missão, não é? Romanos capítulo 12, de 1 a 2, é um texto bastante conhecido. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos por sacrifício ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o primeiro verbo que ele usa é rogo-vos, ou seja, eu imploro, eu suplico a vocês, pelas misericórdias, ou por misericórdia de Deus, né? Que apresenteis, que coloqueis, que ofereçais, não é? Que entregais ou que entregueis voluntariamente o vosso corpo, o nosso corpo, não é? A minha vida, a sua vida, a nossa vida, né? O que somos por ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício. Todas as vezes que nós falamos de sacrifício, nós lembramos de animal sendo sacrificado, nós lembramos de sangue, não é? De derramar do sangue, algo que não faz muito bem e que não é muito bom. Nós lembramos, sempre quando fala de sacrifício, nós lembramos de dor, de sofrimento, de dificuldade. É disso que nós lembramos, não é? Mas no Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos dos animais, sacrificavam os animais para purificação, perdão dos pecados, não é? E para a remissão das pessoas diante de Deus. Porque a palavra de Deus falava, não é? E diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por isso que ele derramou o seu sangue por nós de uma vez por todas, para que não derrame mais sangue por nós. Que não seja mais a remissão através do sangue derramado, porque o sangue já foi derramado. Por isso que João Batista, quando ele viu Jesus, João Batista estava no Rio Jordão batizando aqueles que se arrependiam de seus pecados, confessavam os seus pecados, e Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João viu Jesus, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que será imolado por nós, não é? Quando ele derramar o seu sangue, sangue nenhum mais será necessário ser derramado para que sejamos purificados e perdoados dos nossos pecados. Por isso que o profeta Isaías, né, que é o profeta messiânico, lá no seu capítulo de número 51, ele fala que Jesus foi levado como cordeira muda ao matadouro, para ser entregue pelos nossos pecados, pela nossa vida. Jesus se deu por nós para nos resgatar, redimir, salvar e libertar. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, amar é doar-se para. Deus nos amou, então ele se doou a nós, por nós, para nós. E nós, porque o amamos, nos doamos a ele, nos entregamos a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não é? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que ofereçais o vosso corpo por ou como sacrifício vivo e não morto, não é? Quando amamos de fato e de verdade, não é? Nós apresentamos o nosso corpo, a nossa vida, né? E isso não é um sacrifício, é um privilégio. É quando eu disse no casamento, nós nos doamos um ao outro. Isso não é sacrifício, isso é um privilégio, porque é amor, não é? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos
ou o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na verdade, Deus não deseja para nós nada que nos faça sofrer. Deus não quer isso para nós. Eu fico vendo algumas campanhas, não é? Baseadas lá em Abraão, Isaac, no Monte Moriá. E isso é muito sério, meus irmãos, porque fica ensinando coisas erradas para as pessoas. Deus não quer que soframos. Deus não quer trazer prejuízo na nossa vida. Deus não quer isso para nós. Quando Deus falou com Abraão, eu quero que você entregue o seu filho, o filho da promessa, Deus não queria isso para Abraão. Deus queria apenas que Abraão abrisse mão e falasse, não, pelo Senhor eu faço tudo. Porque quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus disse, não faças isso, porque não é isso que eu quero. Eu quero o melhor para você. Por isso que lá fala assim, Yahvé Yerê, o Senhor vê. Ele observa e depois fala Yahvé Jirê, ele proveu o cordeiro. Ele proveu o cordeiro. Isaac perguntou, aqui está o altar do sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, porque Deus não quer sofrimento, ainda que o coração de Abraão estivesse sofrendo, porque ele pensou que teria que sacrificar. Deus disse, não faças isso, porque Deus não quer sacrifício para nós, não é? A entrega, quando Abraão entregou Isaque, não foi para ser sacrificado, porque Deus não permitiu que ele fosse morto, não é? Deus queria que ele fosse apenas entregue a ele, entregado a ele. Deus quer que nós nos entregamos a ele, nos entreguemos a ele, e isso é um sacrifício, mas não é um sacrifício de morte, não é algo que nos dói, mas é algo que nos abençoa, não é mesmo? Eu fico observando, às vezes, algumas campanhas que são feitas, e alguns líderes religiosos usam essa expressão, não é? E eles são mercenários, não é? São mercenários. Eles dizem assim, você precisa fazer um sacrifício, uma entrega que doa. Deus não quer isso de você. Isso são os mercenários. Deus não quer isso de você. Deus quer a sua entrega. A nossa entrega por amor não dói, é privilégio, é prazer. Vocês estão entendendo? Então, não tem essa coisa de uma entrega, um sacrifício, uma promessa, não é? E você faça um voto que venha doer dentro de você. Não. Deus não quer sofrimento nem para mim, nem para você. Porque ele já morreu na cruz do Calvário por nós. Ele já deu a sua vida por nós, não é? E eles dizem, você tem que dar uma oferta que te custa sacrifício, que te faça doer. Isso não é de Deus, não é? Isso é próprio de mercenários. Se você quiser crer ou não, não é? Tem um site que fala assim, acredite se quiser. Acredite se quiser. Deus não quer isso de nós. Deus quer o melhor para nós. O Salmo de número 51, versículos 16 e 17, quando Davi pecou e ele reconheceu o seu pecado, estava diante de Deus, ele fala assim, pois não te comprases, Salmo 51, versículos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Não é? Se o problema é sacrifício, eu vou fazer um sacrifício para cobrir o meu pecado. Mas ele diz, Deus fala através de Davi no Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, ou seja, arrependido e contrito, humilde, não o desprezarás. Ó Deus, o sacrifício que Deus quer
é um coração arrependido, compungido, com arrependimento e contrito, humilde diante de Deus. Esse é que é o sacrifício que Deus quer de nós. É o reconhecimento. Quando nós entendemos que pecamos e erramos, nós nos arrependemos e nós ficamos humildes, nós nos entristecemos. Por isso que está escrito em Romanos 12:1. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Deus falou com Samuel para que falasse com Saul, porque Saul fez tudo errado, não é? Fez o sacrifício e não era para ter feito, não vou entrar em detalhes, não é? Quando Deus falou com Samuel para que falasse com Saul, então Deus disse lá em 1 Samuel 15, 22, Deus fala assim: o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, o ouvir, é melhor do que a gordura de carneiros, não é? Ou seja, de holocaustos, é melhor do que sacrifícios, do que oferendas, do que ofertas. O que é melhor do que sacrifícios, ofertas, holocaustos? É obedecer, é ouvir, não é? É dar ouvidos à voz de Deus e atender à voz de Deus. Esse é que é o sacrifício que Deus quer de nós. Vocês estão entendendo? E quando nós nos entregamos para ouvir, para atender, para nos humilhar diante dele e para obedecer a sua palavra. Oséias, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: pois misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É isso que Deus quer de nós. E aí fica o povo fazendo campanha para arrancar dinheiro das pessoas, para arrancar os bens das pessoas, para arrancar tudo bem das pessoas para que elas obtenham uma bênção. Está errado, isso não é de Deus, isso é o mercenário, é o enganador, é o lobo vestido de ovelha. Infelizmente existem milhares, existem centenas, dezenas espalhados e que tem muita fama, que tem milhares de seguidores. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, de nós, e nos livre do mercenário, porque ele não quer sacrifício, ele não quer holocausto, ele quer obediência, ele quer um coração quebrantado e contrito diante dele, não é? Por isso que Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não é? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o sacrifício vivo é um sacrifício que não é morto, é vivo, é de verdade, não é desmaiado, não é de obras mortas, mas é vivo. Não é? Santo, separado para ele, exclusivamente para ele, feito para ele, não é? Dedicado a ele, agradável, aceito por ele, não é? Um sacrifício correto, conforme ele ama e quer. É esse o sacrifício que ele quer de nós. Um coração: filho meu, dá-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos, não é? Agradem dos meus caminhos. Consenso e equilíbrio, nem mais nem menos, com equilíbrio, não é? Na medida, é isso que Deus quer, nem mais nem menos, não exagere. Deus não quer exagero, até o alimento no nosso corpo tem que ser na medida, não deve ser de menos nem de mais, é na medida. Não é? Ou se nós comemos de menos, nós ficamos com ausência de vitaminas e ficamos com o nosso corpo fraco, com a nossa resistência baixa. Se nós comemos demais, não é? O nosso corpo vai absorver aquilo que precisa, vai colocar para fora aquilo que não precisa e pode nos prejudicar em alguma área. Então tem que ser tudo na medida, com senso, com bom senso. No livro de Provérbios, né, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: o bom senso, o bom juízo, o bom entendimento te guardará, e a inteligência, o conhecimento te protegerá. Nós precisamos de ter bom senso,
não é? Nós precisamos de ter conhecimento e entendimento, porque não adianta você fazer uma coisa achando que está certo quando você está fazendo sem entendimento nenhum, sem conhecimento nenhum, não é? Então, aí nós fazemos no equilíbrio. Deus falou através do profeta Jeremias para o povo de Israel que estava andando em desobediência e oferecendo sacrifícios. Olha o que Deus falou para... Nós estamos fazendo a leitura de Jeremias, não é? Nesse primeiro mês de janeiro do ano de 2022. Então, eu quero que você leia bem dentro da forma como eu falei, para que você possa entender e captar com aquilo que Deus está falando conosco. Jeremias, capítulo 7, versículo 21 a 24, olha o que Deus falou para o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Deus está falando com o povo dele. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Deus está falando com ele. Sabe o que Deus está falando? Engula os sacrifícios que vocês estão fazendo. Coma. Pega tudo e come. Eu não quero que vocês sacrificam, não. Eu quero que vocês comam essas carnes. Olha o que ele está dizendo. Versículo 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então pega essa carne e come. Vocês estão entendendo, meus amados? O povo fica inventando história, inventando atos proféticos e não sei o que, um monte de coisa. E levando o povo a pecar, a errar. Quando Deus está falando, eu não mandei, eu falei para não fazer. Por que vocês estão fazendo? Não é? Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. O povo faz errado e depois fica fazendo. O que é que eu posso dar? Será que eu posso pagar? Eu posso fazer alguma coisa para cobrir o erro? Não! A única coisa que apaga o nosso erro é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Através do nosso arrependimento. Vocês estão entendendo? Então Deus não quer sacrifício. Não adianta, tem pessoas que trabalham na obra de Deus, mas reclamando o tempo todo. Para ele é um sacrifício, é uma morte. Eu estou aqui morrendo, eu estou aqui cansado, eu estou aqui esgotado. Então não faça. Porque Deus ama o que dá com alegria. Não faça. Não é? O jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. Não é isso, não. Quem anda fazendo assim está fazendo errado, meus irmãos. Pense no que você está fazendo. Pense na sua vida. Pense em como você tem se comportado, como você tem exercido o seu ministério, o seu dom. Pense, é um sacrifício, está te esgotando, está acabando com você. Então não é de Deus, não. Porque o que é de Deus traz prazer, traz alegria. Você se entrega com alma, com corpo, com espírito. E você não vive debaixo de lei, você vive debaixo da graça e você faz por amor, não é? Provérbios 2:11 fala, o bom senso, o bom juízo e bom entendimento te guardará. E a inteligência te protegerá, não é? E Deus falou com o povo de Jeremias, através de Jeremias, com o povo de Israel através de Jeremias. Por que vocês estão fazendo sacrifícios? Eu não pedi isso para vocês. Desde que você saiu do Egito, eu falei para não fazer mais. Então chega. Vocês estão entendendo, meus amados, não é? Não adianta fazer apenas votos, promessas, sacrifícios, quando não estamos entregues a Ele, não é? E muito menos em obediência à sua palavra. Milhares de pessoas, de religiosos e que se dizem crentes, vivem uma fé desregrada, sem equilíbrio, sem sabedoria, sem nenhum senso, dando um péssimo testemunho e causando nojo e antipatia nas pessoas, não é? Sem cuidado, pura emoção, show off, não é? É o sem senso. Não é? É o sem noção, né? Pura emoção,
show off, não é? Ele não tem entendimento algum, são bonecos espirituais, são robôs programados pela religiosidade. Vocês estão entendendo, meus queridos? É o sem senso. De vez em quando eu vejo uma live do sem senso e tem um tanto de gente curtindo e mandando um monte de coisa. Tudo sem senso, tudo sem entendimento. E achando que está agradando a Deus quando não é verdade, não está agradando a Deus. Está agradando a si mesmo e a pessoas que são orgulhosas, pessoas que são vaidosas, que se acham os tais. É o cara é Jesus. É só ele, não existe outro. Vocês estão entendendo, meus amados? Não existe isso, não. Misericórdia, Senhor, misericórdia, não é? Olha aqui, até sobre o jejum. Vamos ver aqui sobre o jejum. Isaías, que é o profeta messiânico, capítulo 58. Capítulo 58. Eu estou falando porque tudo está dentro da entrega, da nossa entrega. Se nós entregamos, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter o bom senso, nós precisamos ter a graça de Deus e a aprovação de Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso sacrifício, a nossa entrega precisa ser santa, separada para Ele, viva. É uma coisa viva, não é coisa morta, não, de mortos, coisas passadas, não. E agradável, aceitável a Deus. Olha o capítulo 58 de Isaías, ele fala assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Deus está falando com o povo dele, não é com o mundo, não. A gente fica sempre falando do mundo, quando nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Nós não estamos dando bom testemunho muitas vezes e ficamos condenando o mundo, não é? Falando do cisco no olho do outro quando tem uma trave no nosso olho. E isso acontece com muitos crentes que se acham espirituais. São espirituais coisa nenhuma. Mentira, são enganados, enganosos. Misericórdia, não é? Clama a todos os pulmões a sua transgressão e a casa de Jacó, de Israel, os seus pecados. Deus está falando com o seu povo. Mesmo neste estado de pecados, ainda me procuram. Dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus. As pessoas vão para Deus, e aí, como que pode isso? Como que pode aquilo? Mas com a vida toda errada. Vai consertar a sua vida. Vai tomar posição, parece, como o povo que me busca. É só como, mas não é. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, né? Fica dando uma de humilde, vestindo pano de saco e achando que é humilde quando não é, que é tudo fantasia, que é tudo show off, não é? Estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? É isso que você acha? Porventura não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e desprezes o teu jugo? Despedaças o teu jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui.
se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, que acusa, o falar injurioso, né? A conversa fiada, as fofocas, as mentiradas, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor disse, quando ele fala aqui do sábado, a palavra Shabat significa descanso. Shabat Hashem, descansa no Senhor, não é dia. Não é dia, é a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. E o Senhor é o Senhor do sábado. Depois eu dou um estudo sobre isso, tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Preste atenção, é agradar a Deus. Tem gente que fica jejuando. Eu estou morrendo, estou até passando mal. Deu até problema de pressão, problema de diabetes. Que é isso, meus irmãos? Deus não quer isso, não. Deus não quer isso, não. Preste atenção nisso. Deus quer sacrifício, sim, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, com entendimento, não é? Não adianta fazer apenas votos, promessas, sacrifícios, jejuns, não é? Se não é dentro da vontade e do plano de Deus. Romanos 12:1 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é? Quando estamos totalmente envolvidos com algo que gostamos muito, preste atenção. Quando estamos totalmente envolvidos com algo que gostamos muito, não queremos nem interromper para comer, enquanto não terminamos aquilo que gostamos muito e que dedicamos e que nos entregamos de corpo e alma. Porque estamos totalmente entregues ao que estamos fazendo, ao que gostamos. E com Deus, é também assim? É também assim? Você não deixa ninguém te interromper quando você está fazendo aquilo que você gosta, mas num culto, numa mensagem, num estudo, você pode interromper a hora que você quer? Por quê? Porque lá dentro, no nosso sentimento, tem algo que está motivado mais para um lado do que para o outro. Quando não estamos totalmente entregues, ficamos inquietos, irritados e não gostamos. Eu quero dizer uma coisa, jejum é quando temos fome de Deus. Quando nós temos fome de Deus, nós não sentimos fome da comida. É quando nós estamos envolvidos em algum programa, em alguma coisa, que nós não queremos saber de mais nada, enquanto não terminar. Então, quando nós amamos a Deus, o jejum é um prazer. Estar ouvindo a sua palavra é um prazer, não é? Jejum é quando temos fome de Deus. Então, a comida fica para depois. Porque Deus passa a ser a prioridade na nossa vida. Vocês estão entendendo? Quando nos entregamos de verdade, priorizamos. Quando não entregamos de verdade, pode ser depois, não importa, porque não é prioridade. Tem coisa mais importante na frente. Vocês estão entendendo, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo, não é?
Salomão foi o filho amado de Deus. Quando Batseba ficou grávida de Davi, quando ela foi recebida por esposa dele, e ele a assumiu como esposa e ficou grávida pelo segundo filho, porque o primeiro morreu, o primeiro foi do adultério. O segundo filho foi Salomão. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. Foi Salomão quem construiu o templo. Foi Salomão quem recebeu porção dobrada de sabedoria e escreveu provérbios e tantas coisas maravilhosas e guiou o povo de uma forma tão maravilhosa. Mas Salomão, chegou um momento na vida dele que Deus já não foi mais a prioridade na vida dele. Outra coisa tomou o lugar. Como na vida de muitos crentes, meus irmãos. A gente pensa que não, mas é. Pela atitude, pelo comportamento, pela resposta, pela forma como age, você vê, Deus não é prioridade. Outras coisas são prioridades, ou outra coisa é prioridade, mas Deus não. Deus não. Porque a entrega envolve sentimentos, emoção e sinceridade, ou não. Então Salomão, olha aqui, lá em primeiro livro de Reis, no capítulo de número 11, olha aqui, olha, Salomão foi maravilhoso, mas olha esse pedaço, essa fase na vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 a 12, fala assim, para nós ganharmos tempo. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era mais de todo fiel para com o Senhor. Como tem estado o nosso coração para com o Senhor, para com Deus? Já não é mais de todo fiel, não é? Já não era mais todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Meus irmãos, existem muitas coisas aí que nós não entendemos, não percebemos e às vezes não discernimos, mas que são deuses que o maligno tem colocado diante das pessoas para desviarem a nossa atenção, a nossa motivação e a nossa prioridade, não é? Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, aí ele vai falando, vou parar por aqui. Depois você lê até o 11, ou leia esse capítulo todo. Porque ele se envolveu com outras coisas, o seu coração agora já não era mais de todo fiel ao Senhor. Não é? Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2 fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente transformada que muda, que cresce, que melhora. Nós precisamos ter uma mente transformada, que muda, que cresce, que melhora, não é? Que está sempre mudando para melhor, sempre melhorando. Romanos capítulo de número 1, versículo 17, Romanos 1, 17, fala assim: diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós precisamos nos melhorar de fé em fé. E é pelo Evangelho que
que nós conhecemos isso. E lá em Efésios capítulo 4, versículos de número 7 em diante, deixa eu ver aqui quantos que eu vou ler. Do versículo 7, você leia depois, eu vou ler do 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos em tudo, não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, não é? Vamos crescer, vamos mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, ter entendimento, ter bom senso, ter senso, não ser o sem senso, não é? Chegou o sem senso, não é? Não, misericórdia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos entregamos inteiramente a Deus, conhecemos e nos conformamos com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Com que temos nos conformado? Quando eu me conformo com alguma situação no mundo, eu não mudo. Mas quando eu não me conformo com este mundo, eu mudo. E eu passo a conhecer a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar, não é? Que possamos nos entregar a Deus de verdade e de todo o nosso coração. Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos nós e que todos nós nos entreguemos a ele hoje e sempre. Amém.